Ontem à noite, flamenguistas, mesmo perdendo, comemoraram seu 8º título do Brasileiro, em um campeonato que, pelo menos, outras duas equipes não souberam ganhar. Internacional e São Paulo, em diferentes momentos, tiveram tudo para serem os campeões do Brasileirão deste ano. Assim como o Brasil tinha todas as condições para não estar sufocando neste drama que se arrasta há mais de um ano. No dia em que o país registrou recorde de mortes diárias, quase 1.600, o governo federal assinou o acordo de compra de 20 milhões de doses da Covaxin, vacina indiana que ainda não teve resultados de estudos da fase 3 publicados. Sim, é isso mesmo. No balcão farmacêutico do mundo, o Brasil poderia escolher entre a Pfizer, testada e única com o registro definitivo emitido pela Anvisa, a Janssen, recentemente aprovada nos Estados Unidos, testada aqui no Brasil e eficaz com uma dose, mas resolveu investir 1,6 bilhões de reais em uma vacina sem comprovação atestada. Ainda em uma quinta interminável, com UTIs lotadas em 17 capitais, Bolsonaro, o arauto da ciência, resolveu questionar o uso de máscaras. Segue negando a realidade, abraçando a morte, levando consigo centenas de milhares de brasileiros e fazendo escola. Sebastião Melo, prefeito de Porto Alegre, pediu ontem que a população contribua com sua vida para salvar a economia. Dê a sua contribuição, contribui com a sua família, com a sua cidade, com a sua vida, para que a gente salve a economia do município de Porto Alegre. Em uma semana de recordes, o desemprego atinge o maior patamar desde 2012, 13,4 milhões de pessoas. Outro recorde da semana foi na casa mais vigiada do Brasil. A rapper Carol Conká deixou o BBB com a maior taxa de rejeição da história do programa, 99,17%. O número e as cenas de comemoração na rua revelam o hospício brasileiro. Enquanto pessoas se aglomeram sem máscara para comemorar o paredão da semana, a Globo realiza testes de Covid nos participantes do programa. Dentro da casa, Carol protagonizou cenas de perseguição, abuso psicológico e do tão falado cancelamento, termo que ganhou fama nas redes sociais e que já faz parte do nosso vocabulário social. Entre os participantes, Carol foi eleita a rainha do cancelamento da casa. A porção do Brasil que acompanha o programa, de uma maneira ou de outra, se viu em Carol e não gostou. O que fez? Cancelou a canceladora. Os quase 100% de rejeição mostram que o público se uniu para odiar uma pessoa. Será que essa união nacional revela mais sobre alguém que passou um mês sob a vigília das câmeras ou sobre o momento que vive o país? Que não para de lamentar seus mais de 250 mil mortos e assiste o STJ enterrar as investigações sobre Flávio, Queiroz e rachadinhas. As cenas que a rapper protagonizou dentro da casa lhe renderam, além de muitos desafetos e memes, o apelido de Jaque Patombá, em referência à sua música Tombei. Como não podemos colocar a música aqui, para saber melhor é só pesquisar e ouvir aí da sua casa. Goste-se ou não, a atenção pública gerada pelo programa já na sua 21ª edição tem alimentado discussões Brasil afora. Em 2005, por exemplo, a vitória de Jean Willis deu força ao debate sobre homofobia. Debate já posto pela vida, nas ruas e nas camas, retornou da tela com importância em alta. Ano passado, a edição trouxe às redes sociais e conversas cotidianas temas como machismo e racismo, que, claro, vem permeando o debate político há anos. Falas do ator Babu Santana sobre negritude e escravidão jogaram luz e aprofundaram o tema que, em geral, é evitado ou tratado com superficialidade na grande mídia. O público se comoveu e se uniu às mulheres da casa no combate ao machismo e assédio de participantes masculinos. Não por acaso, a campeã da edição foi uma mulher negra, Thelma Assis. No caldeirão das redes sociais, novos temas entraram em ebulição nesta edição. Cancelamento, xenofobia, abuso psicológico e para cada um deles, Carol Conká protagonizou momentos que lhe renderam o papel de vilã da edição.
É verdade que muita gente, por vezes, não vê razão para discutir o Big Brother. Mas, fato é que refletir sobre o programa que está no dia a dia de milhões é, de certa maneira, refletir sobre o país e, por que não, sobre o momento que vivemos. O Big Brother é um reality show construído com base na ideia da naturalização da vigilância. Mas a vigilância, por si só, do ponto de vista do entretenimento, não é o bastante. O programa não bateria recordes de audiência e votação apenas filmando a vida dos participantes 24 horas por dia. A edição passada do BBB entrou no livro Guinness dos Recordes e atingiu 35 pontos de audiência no Ibope durante a exibição da sua final. O que gera interesse e envolvimento do público é a identificação com os participantes. Não só no sentido de se enxergarem neles, mas de compartilharem suas histórias dentro do programa. Histórias construídas através dos mecanismos do jogo. O Big Brother é um reality show, mas a forma como o acompanhamos está mais próxima de uma novela, de uma série. Assim sendo, cada temporada acaba elegendo protagonistas. São eles que fazem a história andar, que geram emoções, reviravoltas, polarizam dentro e fora da casa. Nessa polarização, o público se reconhece e torce, como no futebol, nos filmes, na política. Certamente, esta é uma das explicações para o frisson das redes sociais, desde expectativas de Carol no paredão. Mas paira uma dúvida explicitada na coluna de Chico Barney, perspicaz comentarista do reality. Do ponto de vista do entretenimento, é bom eliminar o principal vetor de histórias da temporada? A pergunta escancara um fato. Polêmica e cancelamento se tornaram grandes mercadorias. Para a pesquisadora Silvia Viana, autora do livro Rituais de Sofrimento, os reality shows são um mal-estar enlatado para consumo. E o sucesso desse produto midiático guarda relações profundas com o momento em que vivemos. No capitalismo contemporâneo, somos levados a acreditar que vivemos em permanente escassez. A falta de trabalho, de oportunidades e de riqueza para todos impõe uma cultura de competição. Em um mundo onde não há oportunidade para todos, ser vencedor é, inevitavelmente, vencer a concorrência. Estamos confrontados permanentemente com a ideia da exclusão. Essa é a lógica do jogo. Do BBB à cultura neoliberal do trabalho, estamos submetidos a uma competição onde, inevitavelmente, restará apenas um. Isso implica em sacrifício físico, mas também subjetivo, do nosso tempo, das nossas relações sociais, da maneira como pensamos a vida e traz consequências. Para que nós possamos lidar com esse sofrimento, que é o sofrimento de fazer mal para o outro, nós vamos aos poucos construindo dentro de nós a indiferença. Nós vamos nos tornando mais duros. E não são só os discursos da guerra, que nos impõem essa dureza, é a própria prática que vai nos impondo a diferença para com o nosso trabalho, para com o nosso próprio sofrimento e para com o sofrimento dos outros, para que a gente possa manter essa máquina funcionando. O Big Brother é uma grande máquina de fabricar indiferença. Muito mais do que concorrência, o que se apresenta é uma guerra pela sobrevivência. A própria existência do outro implica na possibilidade da sua eliminação. E enquanto o Big Brother normatiza e reproduz essa lógica de forma lúdica e visível, no mundo do trabalho essa cultura opera de maneira tácita. Esse é Nick Couldry, professor da London School of Economics and Political Science. Para ele, quando excluímos as características de entretenimento, se evidenciam as relações entre as estruturas do programa e as normas de comportamento neoliberais do trabalho. A começar pelo espaço. Tanto a casa do BBB como o espaço do trabalho contemporâneo são lugares de autoencenação, onde a autenticidade das performances está em constante observação. Apesar de ambos imporem uma dinâmica de competição individual, testes e provas em grupo são elaborados para que a capacidade de trabalhar em equipe seja avaliada. E cada participante precisa ter uma atitude positiva ao enfrentar as provas, as dificuldades. Afinal, só aquele que supera os obstáculos é merecedor da permanência no espaço e do eventual prêmio.
Nesse contexto, a imposição da competição entre trabalhadores ou brothers é a pedra de toque. E sempre quem ganha é a banca, a emissora, os patrões, os anunciantes. As características do reality show auxiliam na construção de sujeitos maleáveis e colaborativos, que se enquadram perfeitamente na sociedade contemporânea voltada para o mercado. O Big Brother é, de certa maneira, sintoma de um mundo embrutecido, talhado pela competição e pela concepção de que só há espaço para os mais fortes, e leia-se fortes com muitas aspas. Ao mesmo tempo, por ser produto da comunicação de massas, termina por sugerir e influenciar debates de pautas na sociedade. A última campeã do programa, em uma edição marcada pelo machismo e racismo, foi uma mulher negra. 7 meses após a sua vitória, o Brasil aumentava, ainda que pouco, a representação de mulheres, negros e trans nas suas câmaras e prefeituras. O que já fermentava no embate social, mais uma vez teve impacto multiplicado pela exposição midiática de massa. Avanço ainda pequeno, mas pela primeira vez, recorde de mulheres candidatas e de candidaturas coletivas. É um Brasil que já estava aí, se articulando, se movimentando, ansioso por mudanças. Aonde isso vai levar, ainda não sabemos. Em uma semana dantesca, Carol Conká tombou e o Brasil vem tombando junto. A diferença é que para levantá-lo será preciso muito mais do que votos pela internet.